Qual a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia evangélica? Bem, há muitos pontos em comum entre a Bíblia católica e a Bíblia evangélica. Por exemplo, o Novo Testamento são exatamente iguais. Não há diferenças reais. Diferenças apenas de tradução, de mera adequação vocabulária, e isso não é diferença. Mas no Antigo Testamento já encontramos diferenças relevantes. Por exemplo, a Bíblia católica é maior do que a Bíblia evangélica. Cerca de 15 a 20% maior. Isso significa que se você pegar uma Bíblia evangélica com 1000 páginas, se ela fosse católica, ela teria entre 1150 a 1200 páginas. Porque é cerca de 15 a 20% maior. É que à Bíblia católica foram adicionados 11 escritos. Mas um leitor menos culto em temas teológicos, ao examinar essas Bíblias superficialmente, pensará que ela só contém 7 livros a mais, mas tal se dá porque 4 dos 11 escritos foram absorvidos pelos livros de Esther e de Daniel. Ou seja, os livros de Esther e de Daniel na Bíblia católica são maiores do que estes livros na Bíblia evangélica. E isto acontece porque a Bíblia católica, no que diz respeito a estes 2 livros, foram acrescentados 4 escritos. 2 para um destes livros e outros 2 para o outro livro. E os demais 7 escritos, pois eu disse que ela sofreu um acréscimo de 11 livros e que 4 foram absorvidos por livros comuns. Logo, sobraram 7 livros que não foram adicionados a livros comuns a ambas as Bíblias. Esses livros continuam, portanto, distintos. São, por exemplo, os livros de 1º e 2º Macabeus, Tobias, Judite, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. Um exame desses livros nos leva a perceber que eles realmente não são inspirados por Deus e que, portanto, os evangélicos ou os protestantes, como os católicos preferem chamar, fizeram bem em não aceitá-los. Uma das provas disso é o fato de que, em 2º Macabeus, no último capítulo, os últimos versículos registram um pedido de desculpa, ou melhor, um pedido de perdão, nos valendo da tradução do padre Antônio Pereira de Figueiredo, aos leitores por possíveis erros que estes viessem a encontrar naquele livro. Isto prova que nem o autor do livro acreditava na inspiração divina do mesmo. E não sou eu quem vou acreditar, então. Aí está, pois, uma das evidências de que esse livro não é inspirado por Deus. Imagine o leitor lendo a Bíblia e volta e meia deparar-se com pedido de desculpa. Imagine se você, ao terminar de ler o livro de Mateus, por exemplo, o primeiro livro do Novo Testamento, e encontrasse lá, e caso o leitor encontrou alguma coisa errada, queira-se me perdoar, porque eu sou um ser humano falível. Esse livro não seria, é claro, a palavra de Deus, e o próprio autor estaria confessando isso. Portanto, Macabeus é um livro no qual se pode ver tanto a humildade do autor, que admitia a possibilidade de ele ter cometido enganos, como a falta de inspiração divina, porque Deus não pede perdão. Outra evidência de que esse livro não é inspirado por Deus é que num dos capítulos deste livro encontramos recomendações, orientações sobre rezar pelos que estão no inferno,
na esperança de livrá-los da perdição eterna. Segundo a Bíblia, não há como livrar aquele que foi para o inferno desse lugar horrível, porque não há mais jeito. É aqui, nesta vida, que nós decidimos onde queremos passar a eternidade. Aliás, a própria Igreja Católica, embora inspirada neste livro, e que, portanto, baseada nesse livro, nos manda rezar pelos mortos, não nos ensina a rezar pelos que estão no inferno, mas apenas pelos que estão no purgatório. Mas se querem mesmo seguir o que esse livro ensina, devem rezar não só pelos que estão no suposto purgatório que os papas inventaram, mas também pelos que estão no inferno, porque é por esses que esse livro manda orar. E manda mesmo orar pelos que estão no inferno? Manda sim. Se lermos o texto e o seu contexto, veremos que naquele texto onde se manda orar pelos mortos, os mortos em questão ali eram um grupo de soldados que haviam morrido na prática da idolatria. Encontraram os ídolos, as estátuas dos deuses, até sob suas vestes. E a própria Igreja Católica prega que a idolatria é pecado grave e que priva da comunhão com Deus e leva para o inferno. Isso nos faz perceber, então, que se alguém quiser fazer o que o livro de Macabeus nos manda fazer, que é rezar pelos mortos, deve rezar pelos que estão no inferno, e isso prova também que esse livro não é inspirado por Deus, porque se há vários textos na Bíblia dizendo que depois da morte, depois de morto, não há mais jeito de se salvar, não há mais esperança de salvação, qualquer outro livro que venha dizer, que venha ensinar o contrário, esse livro não deve fazer parte da Bíblia. E se está fazendo parte dela, é um corpo estranho nela que deve ser removido. Mas, pastor Joel, o senhor nos falou que o Antigo Testamento é que sofreu acréscimo, não o Novo Testamento. Nós sabemos que o Antigo Testamento é a Bíblia dos judeus. Os judeus, como eles, o que eles pensam sobre esse acréscimo? Eles acrescentaram ao seu Antigo Testamento, ao seu testamento, vamos dizer assim? Não. Os judeus ortodoxos nunca reconheceram estes livros como inspirados por Deus. Eles foram adicionados a uma tradução efetuada por 72 sábios judeus, por ordem do rei egípcio Ptolomeu Filadelfo, no século 3 a.C., mais provavelmente no ano 286 a.C. Porém, os judeus nunca reconheceram como válida essa adição. E por isso, a Torá, a Bíblia dos judeus, até hoje, a Escritura Sagrada dos judeus, até hoje, não contém esses livros que foram adicionados à tradução efetuada no século 3 a.C. E como saber? Em primeiro lugar, quero lhe dizer que você precisa tomar algumas medidas para obter a luz necessária. Por exemplo, você precisa ter coragem de pensar com a sua própria cabeça. Você deve estar lembrado que nós já mostramos que, segundo a Igreja Católica, você deve se guiar cegamente pelo Papa e seus bispos. Que você deve se orientar cegamente pelo que eles afirmam. E se você der crédito a isso, você nunca vai encontrar a verdade, pois vai ficar nessa mentira até a morte. Então, para você encontrar a verdade, a primeira coisa que você tem que fazer é abandonar essa mentira, posto ser óbvio que isso é mentira. Imagine que petulante seria eu, que déspota seria eu, se eu dissesse que você deve se orientar por mim cegamente. Claro que não é este o desejo de Deus. Portanto, leia a Bíblia com seus próprios olhos, raciocine com sua própria cabeça e procure tirar suas próprias conclusões. Em segundo lugar,
ao fazer esse estudo bíblico, faça-o com humildade e com desejo de conhecer a verdade a fim de segui-la, e não por mera curiosidade. Em terceiro lugar, ore ao Senhor pedindo a Ele a iluminação do Espírito Santo. Ore ao Senhor pedindo a Ele para lhe mostrar a verdade. Diga a Ele que você está disposto a abraçar a verdade desde que a conheça. Se há dúvidas, peça a Deus para lhe iluminar. Que Deus te abençoe. Eu fiz muitas afirmações aqui, mas não as documentei, pois foge ao escopo dessa apresentação exibir as provas documentais. Mas quero lhe informar que há um site ao qual você pode acessar, ao qual você pode ter acesso, e no qual você encontrará as provas documentais de tudo quanto afirmei aqui e muito mais. Seu endereço: www.pastorjoel.com.br.